Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 25 de maio. E Bovespa fechou a semana estável, menos 0,09%, candle de indefinição, chamado de doji. Pegando aqui em termos de simetria do gráfico, tudo que o Ibov subiu, caiu, bateu nesse suporte. Uma das possibilidades em termos de simetria é que o Ibov venha buscar a região dos 59 a 60 mil pontos. E a segunda é seguir esse movimento de queda buscando 51 a 50 mil pontos. Batendo aqui nessa região, a simetria já ficaria mais para buscar de 55 a 58 mil pontos. Seria outra forma de ver uma recuperação do Ibovespa. Um dos primeiros pontos positivos que podem ocorrer na próxima semana é um fechamento já acima dos 55 mil pontos. O gráfico diário fechar acima de 55 mil pontos, um primeiro ponto positivo. A formação de um fundo aqui ainda nessa região de suporte, que a gente tem aqui no gráfico diário em torno dos 54 mil pontos, apesar de uma mínima abaixo dos 54 mil pontos. Mas vem respeitando aqui traçando aqui uma linha nos 54 mil, vem respeitando bem essa região de 54 mil pontos. Então, ponto positivo, confirmar um fundo que favoreceria a chance de ver o Ibov não só testando a média de 13 do diário, que está em 56.267, mas também o topo anterior, 56.678. A superação desse 56.678, que basicamente é a máxima desse doji, máxima da semana, é o que vai trazer um significado, um sinal mais forte que a gente pode ter a simetria do que caiu aqui, subir aqui do outro lado. Então já tivemos a simetria do que subiu aqui, caiu desse lado, agora a simetria do que caiu desse lado, subir do outro lado, na faixa de 60 mil pontos. É importante ressaltar que nesse período aqui do Ibovespa, o ano começou aqui com o Ibov em 50, fechou no ano passado em 56.754 pontos. Cheguei a receber uma pergunta no vídeo chat do Investmania, nesse fechamento, no pregão dessa sexta-feira, sobre a taxa de acerto nesse período de baixa. Então é bom mencionar alguns pontos importantes. No período aqui do ano, nós tivemos aqui uma subida do Ibovespa, pegando aqui o Ibovespa, uma subida aqui de 21 semanas, da mínima do ano para a máxima nós tivemos 11 semanas, se eu falei 21, desculpe, 11 semanas de subida, mais ou menos com uns 21% de subida, e tivemos aqui 11 semanas caindo, uns 23%. Só que a gente olhando aqui, o Ibov, na abertura do ano, 56 mil, começou com uma referência lá no fechamento do ano passado, 56.754, e agora está em 54.463. Se a gente pegar a calculadora daqui para cá, temos 4% de queda aí no Ibovespa. Então, nesse período, nós tivemos uma taxa de acerto, juntando os dois períodos, de 60%. É óbvio que nesse período aqui, as compras, que nós passamos só compra, as compras tiveram a taxa de acerto inferior a 50%. E aqui uma taxa bem superior a 50%. Só que qual a diferença? Por que nossa taxa de acerto ainda está em 60%? Se o Ibov está aqui embaixo, a diferença principal está: nós passamos muito menos operações de compra quando a tendência é de baixa. Nós passamos compra somente em ativos que estão em tendência de alta. Mas com o Ibovespa em tendência de baixa, ainda podem ter ativos em tendência de alta? Sim, nós passamos compra nesse ativo que está em tendência de alta. Então, nesse período de subida, nós chegamos a passar 102 recomendações de compra. E no período que o Ibov teve aqui, né, só caindo, foram 33 operações, então um número bem menor. E tende a ficar bem menor nas últimas semanas. A única que foi passada foi a MPLU3. Foi a MPLU3 que está aqui ainda amarrada, chegou perto do objetivo, o stop 41,41, mas está aqui amarrada ainda. Então, esse é o ponto mais importante, operar a favor da tendência. E essa taxa de acerto poderia estar melhor se a gente estivesse recomendando venda a favor da tendência.
é o que nós estamos trabalhando para justamente já fornecer isso. Inclusive a planilha de controle das operações já vai começar a registrar a estatística aí de recomendações de venda que nós vamos passar a fazer, já que está tudo entrando ficando com cenário negativo, nós vamos estar recomendando mais a favor da tendência, enfim, operar só a favor da tendência. Olhando agora para a LAD do Ibovespa, voltando agora para a continuidade da análise do Ibov, nós tivemos aqui uma alta com a alta da LAD. Clímax, também que estava na região sobrevendida, voltou a subir coerente com a subida do Ibovespa. Então é um dos pontos aí que pode trazer essa subida aqui, ainda há espaço para o Ibov subir mais, pode trazer o início de um repique de alta um pouco maior para o Ibovespa, de acordo com o que eu acabei de comentar sobre o Ibov, um gráfico semanal e gráfico diário. Partindo agora para a Petro R4, nós tivemos a Petro caindo 2,25%. Essa, para mim, já deu repique devido aí, foi lá nos 20,50. Pode ainda ficar congestionado um pouco mais tempo aqui, respeitar esses 18,43, subir um pouco mais, bater nessa média móvel. Mas a perspectiva da Petrobras é continuar a sua queda. Pega o gráfico semanal, queda de 2,25%. O que aconteceu nessa semana? A ação foi lá em cima, bate num fundo anterior, o que era suporte, virou resistência, bate nessa região, os ursos enfiam as patadas aqui, ponta vendedora, a ação despenca e fecha próximo da mínima. Então fica uma probabilidade ainda maior de curto a médio prazo nessa ação, que vai buscar os 17,69 a 17,31. É o mais provável nesse momento para a Petro. Não vejo oportunidade de compra clara nessa ação, até porque está em tendência de baixa, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. E até mesmo no gráfico 60 minutos nem consegue fazer topos e fundos mais altos. Olhando agora para a Vale 5, só para registrar que a Petro fechou com queda de 0,32% no gráfico diário, candle de reversão chamado de martelo invertido, mas falta confirmação, e a confirmação ainda abaixo da média não seria recomendável para se pensar em compra da Petrobras no curto prazo. Olhando agora para a Vale 5, Vale 5 terminou a semana com alta de mais 0,08%, mas também próximo da mínima, ainda ficando mais para buscar suporte dos 35 de novo, e até mesmo no curto prazo que ela busque os 33,77. Curto a médio prazo, mais provável é que ela vá buscar esse 33,77. É um ativo que está em tendência de baixa, gerou um candle de reversão no pregão passado, fechou em queda de 1,62% nessa sexta, topo confirmado, mais um topo descendente nesse ativo, apesar de ter respeitado os 35,70. Como temos um topo, enquanto não superar esses 37,26, a maior probabilidade é que essa ação continue caindo, em busca primeiramente do suporte 34,68 a 34,51 e segundo ponto 33,77. Então a primeira resistência dessa ação fica ali na média com 37,09 a R$ 37,26 e a segunda zona de resistência de R$ 38,00 a R$ 38,33. Fluxo do capital estrangeiro no dia 23/5, uma saída aí de 62 milhões de reais, ainda acompanhando um pouco a queda do Ibovespa. Por enquanto, o cenário do fluxo dos estrangeiros apoia a tendência atual de baixa do índice. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.